Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começando mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu tô fazendo algo diferente. Tá ouvindo uns ruídos? Esses ruídos é porque eu tô andando de carro. Tô gravando no carro, usando o meu celular, tá? É o Redmi Note 7, com um microfone acoplado, que é o iRig MicCast, né? Para você ver que dá para gravar dentro do carro. Claro que o carro em movimento vai ter um certo ruído, né? E eu tô também fazendo uma filmagem com a câmera da Xiaomi, a câmera YI, eu não sei se a pronúncia correta é essa, né? E hoje eu tô com uma novidade legal, eu prometi, eu cumpro o que eu prometo. Eu estou trazendo uma pessoa aqui hoje para conversar, que é o Denis Quadrinista. Daqui a pouquinho a gente fala com ele. Então roda a vinheta! Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, Denis, como é que você tá, meu caro? Tudo bem, Alex, tudo bem. O prazer é nosso. O Denis é quadrinista, gente. Eu tô aqui quebrando a língua, dobrando a língua para falar quadrinista, porque eu achava que era cartunista. Ô, Denis, tudo bem? Como é que tá? Família boa? Tudo bem, graças a Deus. Eu não vou ser igual o Faustão te cortando, não, tá? Tranquilo. Aqui. Você é quadrinista. O que é quadrinista? Explica pra turma aí. Bom, de uma maneira bem simples, é quem faz quadrinho. Né? E eu me dedico a isso, de fato. Né? Na verdade, eu tenho uma profissão durante o dia e, como todo bom super-herói, tem outro durante a noite. No caso, é fazer quadrinhos. E como um bom super-herói, então aqui você tá com a sua identidade secreta. É isso aí. Tá, então não podemos falar qual super-herói que você é à noite. Porque senão a gente vai... É o quadrinista noturno. Gostei disso. E você é quadrinista desde quando? Pois é. Eu acho que eu desenho quadrinho desde sempre. Afinal de contas, como nós somos alfabetizados assim, com a soma de texto e imagem, né? Quando a professora mostra lá A de árvore, essa linguagem, ela está presente na vida da gente desde sempre. Então quem gosta de desenhar e quem se dedica a isso geralmente começa na infância. Em algum momento se pegou fazendo quadrinhos, fazendo aquele desenho, puxando ali o balãozinho e escrevendo as falas do personagem. É como aprender a falar, a escrever. Aí o desenhista, de um modo geral, ele descobre que ele sabe desenhar. A partir daí ele acha para que lado que ele quer seguir, né? É bem por aí mesmo. Tem uns que vão pro lado lá da publicidade, da logomarca. Exatamente. No seu caso, você gosta mais de quadrinhos. Agora me fala sobre os Guardiões. Guardiões ou Guardiães? Os Guardiões. Guardiões. Os Guardiões são personagens, né? O primeiro grupo de super-herói que eu criei foi em 1995. Então tem um profundo carinho. 95? 95. Uau! Os personagens já têm um bom tempo. Cara, eu ainda nem era nascido. Brincadeira. Pois é. Esses personagens já são companheiros de longa data. E ao longo dos anos fiz várias versões deles, retomei ideias, mudei, trouxe de volta, enfim. Eu acho legal o nome dos personagens, né? Tem a Noturna, né? Tem a Noturna, isso mesmo. Noturna, Titânio, Lobo Negro, Fogo. Isso, e eles ainda têm codinomes, né? Isso, alguns deles, é isso aí. Bacana demais. E você já participou de eventos e concursos, né, de histórias em quadrinhos? Fala pra gente um pouco sobre isso. Claro, participei do lançamento de Guardiões. Eu fiz em 2011 no Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte. Sim. Foi um motivo de grande orgulho e satisfação para mim levar meus personagens para aquele ambiente, onde eu tive a oportunidade de apresentá-los para vários autores, para vários artistas que estavam lá, e para o público que frequenta o evento. E participar de concursos também. Participei de um concurso de escala nacional realizado pela Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, que é do Rio de Janeiro, e fiquei em primeiro lugar. É uma revista maior assim que você me deu? Isso. Eu ia trazer essas revistas e acabou que eu ia dirigir, né? Eu fiquei com medo de ficar mostrando as revistas assim, passar um guarda ali, aí, né? Tá certo. Depois embolar. Mas eu gosto muito dos seus quadrinhos, já li, né? Você me deu até um pequenininho também. Isso. Tem o outro lá, porque parece que ele tem vários, não tem? Tem uma publicação mix, né? Isso. Repleta de
de estilos, tipos de Bom, história? Eu já fui um leitor de histórias em quadrinhos, mas assim, só Turma da Mônica e Tio Patinhas. E aí eu era preguiçoso, então o Tio Patinhas tinha umas histórias maiores, aí eu ia nas pequenininhas e aí eu deixava as maiores para depois, acabava que enrolava, e Turma da Mônica tinha umas historinhas menores, né? Isso. Aí eu acabava que eu lia aquelas menores. Bom, e quando a gente fala de HQs, né? HQ, na verdade, é uma tradução... É em inglês um termo, né? HQ? Olha só, HQ de fato seria história em Não, quadrinhos. história em quadrinho, né? Tá certo. Vem dos HQ. comic books. Ah, comic books. Aí sim, aí é um termo em Isso. inglês. Interessante. E falando em histórias em quadrinhos, a história em quadrinho deu origem a muitos filmes, a muitos personagens, e inclusive tem aí a Marvel, né? Tem a DC Comics, não é isso? Exatamente. E eles lançam filmes baseados em quadrinhos, né? É verdade. Tudo nasceu no quadrinho. Tudo nasceu no quadrinho. O quadrinho é um grande celeiro. Sim. Porque é uma produção de baixo custo em que você pode experimentar inúmeras possibilidades com recursos muito tranquilos. Afinal de contas, você não precisa gastar milhões em efeitos especiais. O desenhista faz aquilo com talento e criatividade. Não precisa pagar um grande ator, você precisa ter um desenhista competente para representar cada personagem. Então o quadrinho é um celeiro de onde essas histórias são tiradas, e o cinema percebeu esse potencial e vem se servindo disso, e mais do que nunca a gente está vivendo uma era, né, do quadrinho no cinema. Sim, eu acho isso fantástico, né? E vai muito além dos super-heróis, tem muitos filmes aí. Dá alguns exemplos pra gente. Estrada da Perdição com Tom Hanks. É um filme de 2003, vem de uma história em quadrinhos, um filme de máfia. É um que filme barato. excelente. Vem de um quadrinhos e tem muito mais, viu? Bom, e quando a gente fala de filmes, a gente fala de séries também. Você é um cara aficionado por filmes e séries? Eu sou. Eu tenho que admitir já, assim. Gasto muito do meu tempo com elas. Então você é um consumidor de Netflix. Sim. Sim. E você é daqueles caras assim que, por exemplo, você pega lá, vamos supor, o Dexter, né? Que eu sou fãzão do Dexter. Eu acho muito, muito bacana. A gente acaba gostando de um psicopata, né? Muito doido. Mas o Dexter, por exemplo, se você começa a assistir sábado, 9 horas da manhã, você termina sábado de madrugada, domingo, né? De sábado para domingo ou não? É verdade. Já maratonei muita série, viu? Já maratonei muita série, até pra correr dos famigerados spoilers, né? Outra palavra que tá na moda, e é verdade. E falando em spoiler, você gosta de spoiler? Não. Tá, eu prefiro a experiência pura. Não, sim, mas por exemplo, e se tem lá um finalzinho de um episódio linkando com alguma coisa do próximo, e aí de repente você tem a oportunidade de dar uma pesquisadinha, você faria ou não? Você aguentaria firme e esperaria pelo episódio seguinte? Falando de séries que não estão na nuvem, né? Séries que são lançadas um episódio hoje, outro daqui 2 semanas. Isso. Bom, eu evito. Eu gosto de, sabe assim, de ter experiência. Mas não comicha a mão, não fica... Não, nesse sentido, eu sou muito disciplinado. Eu chego a comprar a revista na banca e nem folhear, pra não ter spoiler. Mesmo? Não folheio, o folhear seria proporcionar um trailer. Até um amigo meu costuma dizer isso. Eu não faço, eu vou tendo a experiência página a página. Que legal, cara. E gosto muito disso, viu? Bom, e voltando nas suas HQs, né, nas que você escreveu, são todas desenhadas à mão e por você mesmo? Sim, tudo produzido, né, à minha maneira, com o meu traço, ideias que eu tenho. Mas desenhada com essas pranchetas digitais, né? Não. À mão mesmo, com caneta, lápis mesmo? O meu processo é basicamente desenhar, né, no papel, com lápis e a caneta nanquim. E em seguida eu escaneio, né? Faço ali um arquivo, né, um JPEG, por assim dizer, manipulável, e aí aplico o processo de colorização, letras no Photoshop. Mas essa parte inicial é bem artesanal. Mas o começo de tudo é na mão, é na munheca mesmo. Na munheca mesmo.
Não, Cara, tive eu acho uma experiência fascinante. breve com as pranchetas, não senti muita confiança, faço à mão mesmo. É mesmo. É interessante porque o lápis ele tem uma tessitura, né? Você até quando você apaga, né? Você assopra a borracha, né? Você não vai assoprar a borracha de um iPad, por exemplo, por mais que ele tenha uma caneta, né? Com uma sensibilidade bacana. Agora falando só mais um detalhe. Sim. Os desenhos são seus, né? E as historinhas também são suas? São minhas. Tem contribuição de alguém? Naturalmente eu tenho amigos com os quais eu falo sobre quadrinhos e às vezes eles me fazem sugestões. Ontem, por exemplo, e o contrário também é verdadeiro. Ontem estava conversando com um amigo que está fazendo uma história ambientada num universo medieval ao estilo Senhor dos Anéis. E aí ele criou a própria versão dele dos Hobbits. E ele chamou o local onde vive essa raça de seres pequeninos de o Distrito. Em analogia ao Tolkien, que chama de o Condado. Mas assim, é uma cópia perfeita, não, né? É satírico, por assim dizer. Ele faz uma sátira e uma referência, é um pouco disso tudo. E eu me permiti dar uma sugestão e ele acatou. Eu falei assim, olha, Distrito soa tão político. Pior que é. Se você me permite... Vou pensar em The Walking Dead, né, lá no governador. Isso, eu falei, se você me permite a sugestão, por que você não chama de Ducado? Porque tem o contexto que você quer, que é fazer uma referência ao condado do Tolkien, fica mais sonoro e você ainda tem um título tipicamente medieval. Você pode colocar que o líder dessa comunidade é o Duque Dínodas, por exemplo. E aí você já tem legal, hein? Já tem um contexto pro Ducado. Enfim, foi uma sugestão e ele falou, maneiro, vou usar. Cara, muito legal. E essas histórias, como que surgem? Tá tomando uma cerveja, dormiu e acordou de madrugada. Opa! Sabe? Teve uma ideia. Às vezes vem assim mesmo. E é curioso, às vezes a gente pensa uma ideia e até ela ir para o papel efetivamente, você se pega problematizando uma série de aspectos e quando você chega lá, ela já mudou, foi refinada, ganhou contornos mais interessantes, você se antecipou a algumas questões que iam surgir. Interessante, cara. É bom, eu produzo jingle, né? Inclusive já produzi jingle para a empresa que você trabalha. É verdade. E o jingle já nasce assim também. Já aconteceu de eu estar andando de moto, viajando, de repente vem, aí eu tenho que parar. E na época eu nem tinha gravadorzinho. Hoje você tem gravador no celular. E aí tinha que decorar. Mas eu acho muito legal, eu acho que a criatividade ela é dom, né? E a gente tem que aproveitar desse dom que a gente tem. Agora eu quero achar um gancho aqui para a gente falar um pouquinho sobre trilha sonora de filmes, né? Que eu acho sensacional. Por exemplo, até citei num episódio não sei se é no primeiro ou no segundo episódio da Fábrica de Podcast. Sim. Sobre as trilhas de La Casa de Papel e de Vis-a-Vis também. Não sei se você já assistiu essas séries. Que tem uma trilha sonora fantástica. Adoro a trilha sonora de Game of Thrones, principalmente a introdução, né? Bem medieval mesmo, né? Apesar de Game of Thrones não ser de época nenhuma, né? Porque aquilo é uma época criada, fictícia. Mas falando em trilha sonora, quando você cria as suas historinhas e você lê as suas historinhas, você coloca uma trilha sonora na sua cabeça enquanto você está fazendo a leitura? Olha, isso é muito interessante. Tem uma lenda dos quadrinhos, que é o Will Eisner. Ele foi um mestre, criador do Spirit. E todo mundo que entende de quadrinho, por assim dizer, venera o Will Eisner porque foi um gênio de fato. E uma vez perguntaram para ele assim, Will Eisner, tem música no seu quadrinho? E ele falou, tem música no meu quadrinho. Aí, a pergunta que eu fiz pra você, cara. Tem música no seu quadrinho? Tem música no meu quadrinho, sim. Eu faço desde citações a músicas, né? Sejam elas nacionais, sejam elas internacionais, porque isso ajuda no clima que você pretende construir, porque você está narrando uma situação. E a música
puxa nesse sentido, né? Sim. Seja para uma sensação, né, de euforia, seja uma sensação de tristeza, enfim, o que você precisa narrar e que o leitor compreenda. Então sim, tem música no quadrinho. Então, se fosse para você transformar seus quadrinhos em filme, você já teria a trilha sonora completa, montada. Com certeza sim, viu? Mas aí seria uma trilha sonora de músicas que já existem por aí ou músicas que estão só na sua intimidade? Eu acho que o ideal é trazer um pouco de tudo, sabe? De ter uma experiência com uma trilha incidental e ao mesmo tempo ter músicas também que ajudam você a contar essas experiências. Uma sonoplastia também. Exato, né? Isso. Eu acho que a sonoplastia ela deixa a coisa muito forte. Também, é verdade. E falando de trilha sonora também, né, de filmes, qual o filme que você tem na sua cabeça, assim, que tem uma trilha sonora que você mais curte, assim? Qual o melhor filme de trilha sonora? Olha, eu fico com um pezinho lá no Forrest Gump, porque a trilha sonora conta cada época pela qual o filme passa. Cara, dos anos 60 aos 80. Faz muito tempo que eu assisti Forrest Gump, muito tempo mesmo, eu já não lembro muita coisa mais. Mas, de fato, quando você citou aí, ele passa essa coisa pra gente mesmo. Exato. Acho você assim... consegue contar uma história. Tá. E o segundo filme que tem uma trilha sonora marcante pra você, que você curte demais? Mas fala aí um pouco de super-herói, cara. Tá bom. Porque... Pois é. Ultimamente é interessante ver o que está acontecendo nesse sentido, né? Diretores como James Gunn, né, descobriram essa sacada de usar músicas. Então, os Guardiões da Galáxia... né? Tem uma série de músicas dos anos 80, dos anos 70, que fez ali marcou uma trilha sonora muito interessante. Muito legal isso aí. Eu tenho percebido isso. Eu acho que estão buscando, porque a gente tem um passado de trilha sonora maravilhoso, né? Eu vivi numa época muito boa de música. Acho que eu sou de 74. A década de 80 para mim e 90 foram as duas melhores décadas musicais. Não que hoje não tenha música boa sendo produzida. Mas de fato foi um solo fértil. Não, mesmo, foi, sem dúvida, né? E músicas que têm história, né? Muita história. Agora, uma série que você curte muito e que tem uma trilha sonora marcante pra você. Uma série com uma trilha marcante. Né? Te peguei! Eu te peguei, eu sabia! Realmente, viu? Essa pergunta é boa. Não veio na cabeça. Ainda não. Pô, The Walking Dead, cara. The Walking Dead. Sim, nossa. Já começa o suspense. Isso eu gostava muito dos sons, dos efeitos que tinha em Lost, né? O barulho lá da ilha, nossa, né? Aquelas explosões. Lost usou a sonoplastia para criar situações, né? O próprio episódio da escotilha, cara, explode aquilo e sobe um som ensurdecedor. Não, aqui, você falou uma coisa interessante. O momento da escotilha foi o momento de mais emoção do Lost pra mim. E infelizmente, após a escotilha, o Lost não ficou legal pra mim mais. Lost se perdeu. Eu não sei se perdeu a graça, se começou a inventar coisinhas demais, mas até a escotilha, o Lost foi fantástico. E tem uma trilha, até arrepiei. Trilha sonora da Mama Cass, do The Mamas and the Papas. Eu não lembro o nome da música. No momento em que descobrem a escotilha, aí começa a próxima temporada com o Desmond na bicicleta, tomando vacina, fazendo suas vitaminas e tocando a música da Mama Cass, né, lá dessa cantora, né, do Mamas and the Papas. Não vou cantar porque eu vou blasfemar com a música aqui. Mas era uma música assim marcante. E essa música também teve no Dexter, quando aquela senhora psicóloga, psiquiatra que estava tentando ajudar ele, ela matava pessoas, porque ela também era uma psicopata, né? Através dessa melodia aí, que era muito legal. Bom, mas você tem alguma consideração para falar aqui com a gente? Poxa, cara, obrigado pelo espaço aí. Foi um papo muito prazeroso. Foi bom demais, né? Cara. Ter a possibilidade de falar sobre quadrinhos,
música. Ixi, isso é tudo de bom. Eu quero de melhor nessa vida, É. na minha opinião. Excelente. Eu gosto demais. São valores culturais, né? E arte, parabéns, tem tá? Você tem alguma rede social que quer divulgar pro pessoal? Eu costumo usar de fato o meu Instagram, sabe? Pra me comunicar com o público. E, gente, tem muito desenho lá, tem muito desenho legal. Muito desenho. Qual que é o seu Instagram? Denis.rodrigooliveira. Muito simples. Denis.rodrigooliveira. Acessa lá, pessoal. E nós vamos ficando por aqui em mais um episódio da Fábrica de Podcast, com uma entrevista com o Denis, quadrinista, que eu custo a falar, cartunista é mais fácil, cara, mas é quadrinista, e eu acho muito legal isso. Eu gosto demais, apesar de ter lido poucas, né, assim, opções, né, eu li só a Turma da Mônica e Tio Patinhas. Aí tinha de livros, né, era a coleção Vagalume. Muito bom. Li muito desse livro. Então tá bom, turma, a gente volta na semana que vem e acessa lá a fabricadepodcast.com.br, porque você pode fazer o seu podcast também do jeitinho que eu tô fazendo aqui, tá? Tô gravando dentro do carro com o celular, ok? Tchau, tchau, até mais. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.